Pessoal, nessa aula de variáveis em Java, né? Então eu vou mostrar o tipo os tipos de variáveis que a gente tem, certo? E alguns exemplos aqui para a gente já começar a mexer um pouco no código, né? Então, olha só, só para a gente entender o que é uma variável. Uma variável é como se fosse aqui eu botei um exemplo aqui, ó, gaveta, né? Então, por exemplo, na gaveta 1, eu vou armazenar camiseta. Na gaveta 2, eu vou armazenar meia. Na gaveta 3, eu vou armazenar short, né? Então, uma variável nada mais é que algo que eu declaro, certo? É como se eu separasse um espaço para guardar algo, né? Então, por exemplo, eu declarei uma variável do tipo inteiro, que é a idade, certo? Idade, aí dentro dessa idade eu vou armazenar a idade de determinado, sei lá, pessoa, tá? Então, quando eu for utilizar aquela variável, eu chamo pelo aquele nome. Então, dentro daquele nome, eu vou ter o que está ali dentro, tá? Então, vamos lá. Vai ficar mais fácil na programação em si, tá? Mas como que eu declaro uma variável, tá? Olha só, eu declaro sempre o tipo dela. O que vai ser o tipo? Eu já vou mostrar aqui, nós temos tipos numéricos, não numéricos, né, e booleanos. Então, eu declaro o tipo dela e o nome, ok? Então, eu declarei o tipo aqui, por exemplo, inteiro, idade, ponto e vírgula, tá? O Java tem essa característica, ela bota ponto e vírgula na finalização do código ali. Nesse caso, essa variável só vai estar declarada. No caso abaixo, ela está declarada e ela tem uma inicialização, ou seja, eu coloquei já um valor dentro dela. É como se aqui em cima eu tivesse separado uma gaveta para colocar as camisetas, só que ela está vazia. E aqui embaixo eu separei a gaveta para colocar as camisetas e eu já tenho camiseta lá dentro, tá? Então vamos lá. Vamos para os tipos de variáveis, tá? Nós temos os tipos numéricos, que é os inteiros e os de ponto flutuante, que no caso são os nossos tipos decimais, tá? Dentro de inteiro, nós temos 4 tipos de variável, que é o byte, short, int e long, tá? O que diferencia esses 4 tipos de variável, tá? É só o tamanho. Por exemplo, o byte ele vai de menos 128 a 127, ele tem um tamanho de 8 bits. O short, ele tem menos 32.768, vai até 32.767, 16 bits, né? O int, que ele já dá 2 milhões e pouco aqui, 32 bits, e o long, que é o maior deles, né? Que aí aqui vai na casa de bilhões ou trilhões aqui, né? Então, ele tem 64 bits. Imagine o seguinte, para que consiga entender sobre essa parte de tamanho. Imagine caixinhas, onde a caixinha menor é a do byte, tá? E eu tenho a caixinha um pouquinho maior, que é a do byte, ou o dobro, né? Que é a do short, tá? E aí, o dobro do short eu tenho o int, e o dobro do int eu tenho o long. O que eu tenho dentro do byte, cabe dentro do short, que cabe dentro do int e que cabe dentro do long. Agora, o que eu tenho dentro de long não vai caber dentro do int, que não vai caber dentro do short e que não vai caber dentro do byte, tá? Então, nada mais é que isso, só são tamanhos de variáveis, né? Então, assim, para melhor performar o sistema, né? Então, a gente, por exemplo, o byte, menos 28 a 127. Imagine que eu estivesse construindo um sistema onde eu tenho dias da semana, onde 1 vai ser domingo, 2 vai ser segunda, e sucessivamente até sábado. Quantos dias eu tenho? Tenho 7. Não tem possibilidade de eu ter mais, porque os dias da semana só são 7. Então eu não preciso declarar um long, porque eu só preciso de 7, então eu poderia declarar um byte, né? Dias do mês, por exemplo, certo? Nós temos 30, né? 30, 31, de 28 a 31, dependendo do mês, né? Então também caberia o byte. Só que se eu fosse colocar dia do ano, já não dá, porque aqui eu tenho uma limitação, tá? Então é para isso que serve, para a gente otimizar, ou seja, é como se tu tivesse um depósito dentro da tua casa, que tu fosse separar para guardar algo, né? Então, imagina que tu fosse construir um depósito, sei lá, para te guardar... vamos dar um exemplo de garagem, tá? Eu vou construir uma garagem só para guardar uma moto, né? Eu posso construir uma garagem grande para no futuro eu ter um carro junto, né? Mas se fosse só para guardar moto, talvez uma garagem menorzinha já resolveria um problema, uma áreazinha ali, né? Agora, para guardar um carro, já teria que ser um pouco maior. Se eu tiver que guardar um caminhão, já teria que ser maior ainda. Só que a garagem do caminhão, ela comporta o carro, comporta a moto, porque é a maior, ela comporta todas as outras. Só porque o espaço que eu tenho que disponibilizar para ela estar ali é maior, né? Então, dependendo do que eu preciso fazer dentro do meu terreno, talvez não seja interessante eu construir uma garagem que caberia um caminhão onde eu só preciso guardar uma moto, né? Então, é mais ou menos esse exemplo, tá? Então, deixa eu vir aqui pro código para a gente fazer um pouco de exemplo aqui, ó. Vou criar aqui agora um pacote, onde eu vou chamar ele de aula 03, que vai ser variáveis, né? Variáveis. Criei aqui, agora eu vou criar minha primeira classe, new class, né? As classes, a gente já viu que elas começam com letra maiúscula, né? Então, vou botar aqui, ó, variáveis, tá? Não coloquem acento. Criei a minha classe variáveis. Vou declarar aqui o meu método main. Para que eu declare o meu método main aqui no IntelliJ é muito simples, é só escrever main com letra minúscula, main. Quando eu dou um enter, ele já vai preencher o método main para mim. E reparem que ele já ficou aqui com um playzinho de execução, tá? Então, vamos lá. Vou comentar aqui, um comentário, né? Então, vou botar aqui, ó, números inteiros. Tá? Números inteiros. Aqui a gente não utiliza acento, mas quando é um comentário a gente pode colocar, tá? Então, olha só, nós vamos começar com o byte, tá? Declarei o tipo de variável que eu quero, ou seja, eu quero do tipo byte, e vou colocar aqui um byte, tá? Ponto e vírgula, né? Então, eu declarei, ele está declarado, ou seja, eu separei uma gaveta, tá? Para armazenar o tipo byte, né? Para armazenar, por exemplo, se fosse camisetas, né? E aqui embaixo, eu vou fazer uma outra declaração, byte, num, 2, byte. Tá? E aqui eu já vou declarar, já vou inicializar minha variável, né? Então aqui eu declarei a minha variável e aqui eu declarei ela e inicializei ela, tá? Percebam que, nesse caso aqui,
eu só armazenei, eu só separei o espaço para ela, e nesse caso aqui eu separei e deixei e já coloquei o valor dentro dela, tá? No caso, eu já tenho uma gavetinha separada para byte 1. Se eu quiser colocar um valor dentro dele agora, né, eu não preciso mais declarar o tipo dele, é só eu chamar a minha variável, né, e colocar o valor dentro dela, tá? Então, ó, a partir de agora, eu não declaro mais, tá? Sempre no escopo da classe a gente costuma declarar, eu não preciso mais declarar ela já está declarada, agora eu só utilizo, tá? E ela pode sofrer mutações, né? Então ela pode vir aqui uma hora e tá valendo 30, né? Então, o que acontece aqui? Ela não tinha nada dentro dela, eu coloquei o valor de 20 e em seguida eu coloquei o valor de 30. Qual é o valor que tem dentro dela hoje? É o 30, tá? Ele substitui. Cada variável armazena somente um produto, como eu vou dizer, cada variável ele só armazena um único item, tá? Um único inteiro ou um único tipo de dados, que a gente pode dizer, tá? Então, o byte, depois nós temos o short, tá? O short, certo? Um short, né? Percebam que a gente está declarando camel case, né? Short 2, tá? Inicializei ele aqui, 40 aqui, né? Vamos lá. O próximo, nós temos o int, tá? Normalmente, tá? Bem comumente a gente utiliza sempre o int, costuma se utilizar mais o int, tá? Mas se quiser utilizar os outros também pode, tá? Então nós temos o int, vamos botar aqui int, tá? Aqui eu vou ensinar um macetinho, se a gente segurar o contra na entrada e apertar o D, ele replica a linha, né? Então, ó, 2 recebe, sei lá, tava em 40, 50, tá? Aí depois nós temos do int, nós temos o long, tá? O long, que eu vou colocar aqui de num long, certo? Vou copiá-lo, botar aqui para 2, certo? E aí o long ele tem uma característica, tá? A característica do long é que no final dele a gente costuma colocar um L, tá? Então, no long e no float a gente vai ter essas duas características, tá? Então, ó, os números inteiros, ó, vou dar um Ctrl D aqui para copiar, seguro o Ctrl Shift eu consigo arrastar a minha linha, tá? Então, mais um macetezinho aí, a gente vai aprendendo. Esse aqui vai ser números decimais, tá? E nos números decimais nós temos o float, tá? Eu vou botar aqui, ó, float, que a gente chama de pontos flutuantes, tá? Que no caso são só os nossos números decimais, né? Então, por exemplo, se eu preciso de números inteiros 1, 2, 3, 4, utilizo byte, short, int ou long. Se eu precisar de números que são quebrados, né, 1,5, 2,5, 3,5, 10,750, o que for, a gente utiliza ou float ou double, tá? O que muda de um para o outro é o tamanho da caixinha, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho uma característica que é o seguinte, ó, vamos supor que eu tenha que botar aqui 5.3. Então eu venho aqui no finalzinho e coloco um F, pode ser F maiúsculo ou F minúsculo, tá? Então, assim que eu declaro um float. E aí eu tenho o meu double, tá? Double, ponto e vírgula, e num 2, recebendo, sei lá, 8.5. Né? Então eu consigo ter esse cara aqui. Aqui eu posso ter várias casas decimais, né? Então o double ele suporta muito mais, o dobro de valor do float, tá? Então percebam que aqui ele reina se eu não botar o Fzinho ali, tá? Então esses são os números, os numerais, né? Números inteiros, e aqui eu tenho os números decimais, tá? Depois dos números inteiros e decimais, nós temos os não numéricos, tá? O que seriam os não numéricos? Não numéricos, tá? Nós temos aqui o nosso char. O que é o char? É caractere, tá? Então, ó, o char, vamos botar aqui letra, tá? Vamos botar aqui, ó, letra A, certo? Ele vai receber o valor de letras, tá? Percebam que aqui eu tenho que colocar entre aspas simples, tá? Então, ó, se eu fosse colocar aqui, ó, letra B, tá? Então, poderia colocar assim também, tá? O detalhe do char é que ele armazena somente um caractere, tá? Então, para quando a gente tem uma palavra, para a gente não usar uma array de caractere, né, que a gente vai ver essa matéria um pouco mais para frente, nós costumamos usar um outro tipo de variável, que no caso ela já é uma variável de referência, né? Então, as variáveis de referência, elas são objetos. Então, a variável de referência que eu utilizo para palavra, tá? É a string. Então, a string, ela consegue armazenar já uma palavra completa, né? Olá, por exemplo, tá? Ponto e vírgula. Então, olha só, aqui em laranja, pode ver que elas são palavras reservadas, ou seja, elas ficam em laranja. Eu não consigo utilizar essa palavra para declarar o nome de uma variável, por exemplo, tá? E outra coisa que distingue elas são que elas começam em letra minúscula, né? Então, as variáveis do tipo primitivos, elas começam com letra minúscula. E os objetos ou variáveis de referência, também conhecido como variáveis wrap, tá? Elas são objetos, né? Então, se a gente entrar aqui dentro de string, tá? Da classe string, aqui nós temos uma série de informação, né? Aqui ela tem a declaração da classe, a importação, onde ela inicia aqui, ó, a declaração da classe, tá? E aí aqui nós temos vários e vários
Aqui, obviamente, como é uma declaração de classe, né, eles têm as variáveis, né, e nós temos vários métodos, tá? Os métodos de string a gente vai vendo à medida que a gente vai trabalhando, tá? Então ele tem um valor, um code, né? Então essas classes aqui, elas já são implementadas, então a gente só utiliza, ó, perceba que aqui a gente tem um caractere, a gente tem um array de caractere, né? Que é o quê? É que a gente vai utilizar justamente para usar as palavras, né? Caso a gente fosse fazer direto com o caractere, o char, nós teríamos que usar um array e ir concatenando letrinha por letrinha para montar. Então, a classe string ela já faz isso para a gente. Tá? Diferença entre o caractere e a string é que eu tenho que declarar eles aqui, ó, o caractere entre aspas simples e a string entre aspas duplas, tá? Então, fica aqui a dica, depois a gente vai trabalhar com eles aqui, tá? Fora esse daqui, nós temos os tipos de booleanos, tá? Então aqui, ó, booleanos, né? O que seriam as variáveis booleanas, né? Então, boolean, aqui, ó, tá? Ela é verdadeiro, percebe? Verdadeiro em inglês, óbvio, né? E boolean falso. Deixa eu trocar aqui, começa com letra minúscula. Falso, tá? Que recebe falso. Então, as variáveis do tipo booleano, ela recebe verdadeiro ou falso, tá? Obviamente que aqui eu coloquei, né? Mas vamos supor, se fosse aqui, sei lá, aprovado, né? Eu poderia ter falso para reprovado, né? Ou poderia depois receber verdadeiro para aprovado, né? Então a gente tem essas possibilidades aqui, tá? Então, a priori aqui a gente vai trabalhar com a string como uma variável de referência, né? Eu botei ela aqui porque a gente vai mexer com string, fica mais fácil a gente trabalhar, certo? Mas aqui nós temos os tipos de variáveis que a gente vai trabalhar, tá? Voltando aqui no meu blog aqui, ó, nós temos os 8 tipos primitivos de variáveis, né? O byte, o short, o int, o long, o float, o double, o char e o booleano, que foi aqueles ali que eu mostrei ali agora, certo? Nós temos, aqui tem, né, toda a explicação, né? Quem quiser dar uma lidinha aqui no blog do professor Clayton Andrade, né? Você já consegue dar uma visualizada melhor aqui. E nós temos as variáveis wrap, né? Que são o caso da string ali, onde eu coloquei ali, né? Então aqui nós temos, né, os tipos wrap para os primitivos, né? Então, tipo assim, ó, o int, nós vamos ter o integer, o char, nós vamos ter character, o boolean, né? Booleano. Boolean também, só que com letra maiúscula, né? Então percebam que aqui, ó, nós estamos usando variáveis de referência, né? O que distingue uma variável de referência de uma variável primitiva? A primitiva, ela começa com letra minúscula. A variável de referência, ou do tipo wrap aqui, ó, elas começam com letra maiúsculas, porque elas são uma classe, né? E a vantagem de a gente utilizar variáveis do tipo wrap é que nós temos já métodos implementados dentro dela, né? A gente vai ver ao decorrer do desenvolvimento, tá? Que facilitam o nosso dia a dia, tá? Então, aqui tem uma explicação boa sobre isso, né? Quem quiser dar uma olhadinha, fica à vontade aqui para a gente estar ampliando aí o conhecimento. Tá? Então, deixa eu voltar aqui para onde eu estava. Variáveis. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Variáveis em Java. Né? Então, depois a gente vai trabalhar com entrada e saída de dados. Tá? Então, a gente já começa a mexer já com código. Tá? Apesar de que a gente já ter começado a mexer um pouquinho com código. Tá? Então, até a próxima aula aí.